Silas anunciavam o evangelho e eles foram presos. E aí a Bíblia vai dizer assim que no entardecer, perto da meia-noite, eles começam o quê? A cantar e orar. Ou seja, a oração nos dá força para superar as dificuldades. Muitas vezes nós ficamos presos em algumas coisas, e o pastor costuma dizer isso aqui corriqueiramente nas suas ministrações. E se eu não me engano, até domingo, se eu não me engano, o senhor falou algo, e eu conversava com o irmão, e ele falava, eu estou desse jeito mesmo. O senhor ministrou e falou, me senti desse jeito. Ou seja, a oração gera em nós força, fortalece a nossa fé. Nós vamos ver que Paulo e Silas, eles estavam na prisão. Ou seja, a situação não era favorável, a situação não era a que eles esperavam, mas através da oração, eles tinham força. Através da oração. A oração dá força para caminhar. E o que nós aprendemos? Romanos capítulo 8, verso 26, vai dizer que o Espírito intercede por nós. E aí nesse momento aqui das dificuldades, nós vamos perceber que, comigo já aconteceu, eu acredito com cada um aqui, o pastor já falou aqui, né? Às vezes a gente não tem nem palavras, não consegue nem falar, né, pastor? Às vezes a gente se joga, eu lembro que o senhor mencionou uma vez, que estava tão angustiado, a dificuldade era tanta, o senhor deitou no chão e chorou só. Não pode contar essas coisas que a gente lembra. Mas é bom, nos fortalece também, né? Ou seja, às vezes a gente não tem nem palavras para falar. Mas a Bíblia vai nos dizer em Romanos que o Espírito de Deus, que sonda os nossos corações, intercede por nós. Ora por nós. Em Atos capítulo 12, nós vamos ver que Pedro foi preso também por anunciar o evangelho. Mas a igreja orava incessantemente. Enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo na prisão, soltou as algemas de Pedro, tirou Pedro da prisão, enquanto a igreja orava. Ou seja, olha o poder que tem a oração. Olha o poder que tem a oração. A oração, quando nós praticamos ou temos o hábito de orar, é gerada em nós também a força para perdoar. A oração de arrependimento nos traz perdão de Deus. Quando oramos, Deus também nos ajuda a perdoar outras pessoas que nos machucam. E aí existem barreiras que só são rompidas através da oração. Existem barreiras em nós que são construídas muitas vezes por nós mesmos, que é rompida através da oração. Muitas vezes a gente não consegue perdoar porque a gente não ora. Quando a gente ora, a gente recebe poder, força pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente não consegue andar com o nosso irmão, que é diferente, porque a gente não ora, não busca a Deus, não pede a Deus, não clama a Deus para que limpe o nosso coração, nos quebrante, rompa as barreiras e nos dê força para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Então existem algumas coisas que só podem ser vencidas com a oração. Em Lucas capítulo 6, verso 28, olha o que nós vamos aprender. Orai pelos que vos caluniam. Agora é fácil? É fácil, presbítero João? É fácil, pastor Pereira? Mas eu lembro que uma vez aconteceu uma situação comigo, pastor, né? Ficou gravada, né? Eu li o salmo todinho. Sabe as orações imprecatórias do salmista? Senhor, os meus amigos têm se multiplicado, quando o Senhor vai destruí-los? Era a minha oração, eu estava daquele jeito, revoltado, pastor. Eu tinha esquecido isso aqui, que é para amar o inimigo, né? Orar por aquele que vos calunia. E a minha oração naquele momento é: Senhor, a oração do salmista, estão passando as minhas costas com correntes, quando o Senhor vai se vingar? Era a minha oração,
foi o que eu coloquei diante do Senhor. Mas o que Deus, Jesus nos ensina? Orai pelos que vos caluniam. Orai. Orai, ou seja, em tudo está a oração. E Filipenses capítulo 4 vai dizer: apresentai as vossas orações a Deus, as vossas súplicas a Deus. E aí Jeremias, que eu havia citado anteriormente, Jeremias capítulo 29, a bênção do povo de Israel, mesmo no exílio, estava condicionada a eles orarem para que a cidade em que eles estavam exilados prosperasse. E aí eles prosperariam. Ou seja, a nossa bênção muitas vezes está condicionada a orar por alguém. Eu falava esses dias e foi a palavra que o Senhor ministrou. Eu estava num lar e Deus trouxe essa palavra no meu coração, porque a pessoa se indagava justamente assim: Senhor, por que eu tenho que fazer por ela e não por mim? E aí Deus me levou lá em Elias: faz primeiro para mim, né? Porque assim diz o Senhor: certamente a farinha não vai faltar e o azeite também não. Ou seja, muitas vezes está condicionada. A viúva sobreviveu porque temeu, porque obedeceu, né? Quantas pessoas não morreram, como o Senhor falou, quantas pessoas não morreram naquela seca? Mas ela sobreviveu. Talvez os vizinhos tinham morrido, mas ela estava lá. Era o dia, quem sabe, da sua morte, mas o Senhor deu vitória. Então a oração tem poder. Para nós finalizarmos, nós vamos ver no decorrer da história da Bíblia que Deus sempre respondeu a orações. Se nós observarmos, Moisés orou e Deus abriu o mar vermelho, Israel passou. Se nós olharmos, Elias orou e Deus mandou fogo do céu e 100 soldados foram consumidos. Um pouquinho mais para frente vai dizer que Elias orou e Deus manda fogo do céu e consome o holocausto. Ezequias orou e o anjo do Senhor matou 185 mil homens. Josafá orou e Deus livrou o povo de Judá do inimigo. Jesus orou, multiplicou pães e peixes. A igreja orou, Pedro foi livre da prisão. Paulo e Silas oraram e foram livres da prisão. Tudo isso através da oração. Da oração. Ou seja, nós precisamos ter como hábito a oração. Nós precisamos ter como costume a oração. E muito mais que se dobrar com seus joelhos, é quebrantar-se diante de Deus, é derramar o seu espírito diante de Deus e reconhecer que você depende de Deus, que você precisa de Deus na sua vida. Um pastor vai dizer assim: quando o cristão dobra os seus joelhos, pode ter certeza que ele sempre está pedindo misericórdia. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu sou falho. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu erro. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu falhei. Quando o cristão dobra os joelhos, pode ter certeza que o clamor dele começa assim: Senhor, me perdoa, porque eu dependo de Ti. Ou seja, nós precisamos viver uma vida de oração. Mas é importante nós entendermos, e para finalizar, que a nossa oração, o que nós estamos colocando diante de Deus, precisa estar alinhado com a vontade de Deus para nós. A minha oração naquele momento não era a vontade de Deus, certeza. A minha oração naquele momento, uma oração de vingança, de raiva, uma oração de ira, pedindo a morte, com certeza não era a vontade de Deus para mim. Com certeza não era. Com certeza eu não estava alinhado àquilo que Deus queria para mim. E quando eu alinhei a vontade de Deus, a minha vontade, a vontade de Deus, aí a minha oração soou diferente. Senhor, me ajuda a suportar.
Senhor, me ajuda a enfrentar. Senhor, me ajuda a permanecer de pé. A nossa oração muda quando nós nos colocamos a estar em sintonia com a vontade de Deus. Tiago, capítulo 4, João 14, 1 João, capítulo 5. Se nós pedirmos segundo a vontade de Deus, Ele ouvirá a nossa oração. Em Isaías vai dizer que Deus não está com seus ouvidos tampados para que não possa ouvir, e não está com suas mãos mirradas para que não possa abençoar. Mas a nossa oração precisa estar alinhada à vontade de Deus. Amém? Que Deus em Cristo